Eu sou Tudo Marcela bem? Melude, tudo bem com você? Tudo ótimo. A gente está se conhecendo hoje, né? Assim, quase pessoalmente. E eu queria que você se apresentasse, mas antes disso, eu tenho alguns avisos. Esse roteiro que eu te mandei é uma grande mentira, tá? Porque geralmente a conversa vai indo, e às vezes eu nem sigo esse roteiro. E uma pergunta que eu estou pensando aqui há muito tempo é: você morou em São Paulo, ou você morou em Curitiba, ou você Não, é de não. Curitiba, ou você passou uma temporada em Curitiba? Porque eu tô vendo que você está em São Paulo, só que quando eu comecei a seguir você, há muito tempo atrás, sei lá, acho que 2016, não, mentira, 2019, 18, alguma coisa assim, sua localização era sempre Curitiba. E era É uma época que eu mesmo? estava indo muito para Curitiba e eu pensei, e aí eu, cara, quando eu for lá, eu quero ver o ateliê desse cara. Mas não, tô voando? Não, não. Não. Na verdade, eu estou em vários lugares porque às vezes eu sou contratado para fazer algum trabalho em algum lugar. Então, tipo, eu fui para Curitiba para fazer um trabalho para Starbucks, fui para Brasília. Então, parece que fica Talvez essas você localizações, vem em entendeu? Brasília, eu sou de Brasília. Eu fiz na Starbucks que tem ali no prédio da TV Brasil, né? Ali no setor Tem uma Starbucks. rádio e TV. Isso, isso. Aí tem uma Starbucks ali, aí eu simulei um ladrilho ali, né? Em pintura. Eles não queriam ladrilho, eles queriam uma simulação de ladrilho através de uma pintura. Eu Foi, acho ó, que foi. Gostou de Brasília? Geralmente as pessoas não gostam. gostei muito, gostei muito, gostei muito. É, cara, puta, eu gosto muito da parte arquitetônica, né, de Brasília, dessa coisa pensada, assim como o Curitiba também é, entendeu? Uhum. Então, é mais engraçado, porque eu curto os lugares e aí eu sempre sou escalado para trabalhar nesses lugares. Então, eu falo, Ah, puta, é que uma legal. baita oportunidade. É, uma baita oportunidade que o meu trabalho acaba me levando onde eu quero, né? Então, o próximo agora que eu estou aqui mentalizando é BH. Então, vamos ver se Ah, aparece algum trabalho em BH. eu fui E eu lá vou para recente e eu fiquei apaixonada, porque eu passei lá uma vez, há muito tempo atrás, muito rapidinho, e achei péssimo. E aí, quando eu é fui mesmo. agora, eu fui para um show, o último show do Skank que teve, aí eu fui, passei uns dias e fiquei apaixonada. É muito bom, eu adorei. O que eu gostei é que, assim, meu trabalho tem muita relação com o ladrilho, né? De Atos Bucão. Então, assim, pesquisei muito sobre isso. Então, quando caiu esse trabalho lá, eu falei, cara, nem acredito que eu tô indo para lá para fazer, né? Tipo, um ladrilho, porque tudo lá é ladrilho, né? Tudo em Brasília é ladrilho. Então, assim, até os pequenos lugares, assim, tem uma relação com isso. Então, o que eu achei bacana, assim, eu passei em alguma parte que tinha umas casas um pouco mais simples, e as pessoas, tipo, simulavam ladrilho com stencil. Então, assim, as pessoas têm essa relação, né, da arte em si, né, na cidade. Então, como eu tô aqui hoje em Santos, eu moro no litoral. Então, aqui a gente tem uma baita tradição, que é o Porto, mas ninguém vive dessa tradição, assim, sabe? Então, assim, para a galera, tanto faz como tanto fez. Que nem agora, a gente monta o nosso ateliê, que eu divido meu ateliê com a minha companheira, a gente divide o ateliê lá no Centro Histórico. Então, tipo, cara, é, é nostálgico, é uma coisa muito, assim, prazerosa de se estar ali vendo o tempo passar por baixo, né? Porque a gente está no último andar, então, assim, a gente está na principal rua, que é a Rua do Comércio. Então, assim, foi a primeira rua, na verdade, quando o Porto foi criado ali, né? Então, a gente foi, assim, ficamos 6 meses procurando um espaço. Tinha que ser Ai, ali naquela rua, né? ai, que É. massa. E aí eu tinha acabado de voltar de Brasília também, e aí eu falei, cara, Brasília tem as pessoas têm uma relação com aquilo, né, com que tudo que foi criado, até as quadras, né, as super quadras e tal, as pessoas têm uma relação, então assim, é aquela coisa de tipo, é, toda quadra tem aquele seu centrinho comercial, então assim, as pessoas se relacionam com aquilo, né, então tem aquele contato, né, com a arquitetura mesmo e a arte. Não sei E se aí a gente você. Não sei se você chegou a saber um pouquinho mais, mas como você esteve aqui, gosta, né, disso, eu vou te falar. é, Tem aquela quadra modelo, né, da igrejinha. é modelo.
E aí, a ideia inicial era fazer com que todas as quadras fossem como essa quadra modelo. Então, tem a igreja, tem um clube, tem um parque, tem um comércio, tem a escola, tem não A sei o quê. escola, né? Não deu certo, né? Mas é por isso que ela é chamada assim de quadra modelo. E aí, essa é a relação muito legal assim que tem assim com a cidade, é muito boa. Assim, eu moro no plano piloto, eu moro mais afastado, eu moro assim, uma afastada assim, é bem perto assim, só tem a estrutural que é de distância, mas eu estudei na UNB, que é lá no plano e tudo. E essa relação da cidade é muito boa. Então você foi para esse porto para ter essa conexão também com o coração da cidade? Que assim, a gente faz, nosso trabalho, o meu trabalho dela, a gente tem um trabalho de resgate, assim, né, de cultura brasileira, né? Então, assim, o meu é todo focado na cultura guarani e dos caiçaras. A gente é de uma família caiçara tradicional, né? Pela árvore que a gente Hum. buscou, a gente pesquisou, não tem nenhuma interferência europeia nem nada, entendeu? Então, a gente é 100% caiçara. Então, para mim foi assim, eu queria que meu trabalho tivesse algum resgate, não fosse só bacanudo, entendeu? Tipo, descolado, e caramba. Então, eu fui atrás desse resgate da própria família, né? Porque, pô, meu pai trabalha com isso, né? Meu avô trabalhou nessa parte, né? Tudo relacionado ao mar. E aí tinha toda a parte estética, né, das canoas, das catraias, que são uma espécie de uma embarcação que faz a travessia do canal aqui, que vai de uma cidade para outra. Então, eu comecei a trazer aquilo. Eu falei, cara, tipo, eu gosto muito do lance tradicional, né, tipo as bandeirolas, do Volpe, essas coisas. E aí eu falei, pô, o que que o Caiçara tem, né? O que que a gente tem aqui que a gente pode, tipo, fortalecer, mas não, tipo, enfiar a goela abaixo as pessoas, né? Então, assim, eu tenho que fazer de alguma forma que as pessoas vão aceitando e aquilo vai fazendo parte, né? E aí parte da nossa pesquisa era ver como era viver ali no centro, né? Porque ali foi ali que começou a cidade, né? A gente mora pro lado de cá, que é a praia, que a gente brinca que é a borda, então, assim, o centro fica esquecido, fica lá para trás. Então, ninguém vai. É meio que Abandonado. marginalizado entre. E é lindo, assim, porque, meu, tem casas de 200, 300 anos ali, sabe? Tá. Só que, assim, tá na mão de um monte de família. Então, só tem fachadas, deixaram cair a parte de dentro, porque tem uma relação difícil com, né, com o poder público e tal. E aí, o nosso prédio, inclusive, onde a gente tem um ateliê, ele é mantido por, ele é o único dono, né? E uma família praticamente tradicional, só que eles têm essa coisa de preservar, sabe? Então, assim, o ladrilho do chão é preservado, tipo, as paredes, tanto que quando a gente entrou, a gente não quis nem mexer no chão, no teto, que é de madeira, então, assim, o forro de madeira ainda. Eu E a vi gente uma preservou até a foto parede. recente, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vi uma foto recente que você postou do ateliê. E você está lá há quanto tempo nele? Eu acho que a gente vai Tá fazer vendo? agora, acho que a gente, agosto, agora faz um ano, eu acho. Ah, acho, não sei se era no Story que você. Aqui, Então, aí né? em cima já tem. Ali em cima, não, aí é em São Paulo. Isso ali em cima, se tu subir um pouco, ali, ó, a de cima que eu tô em pé e a que eu tô na bancada ali, Nossa, ali é o nosso espaço. essas janelas são maravilhosas, né? Então, cara, e assim, aí olha que legal. Olha a luz que É entra lindo nesse lugar, meu. demais. É, a luz é É, maravilhoso. E aí tem essa luz, tem a luz da manhã e tem a luz da tarde, né? Então, tipo, tem dois. Essa é a noite, né? Com a luz amarela da rua. Olha só, o cara preservou tudo, até o elevador, aquele elevador antigo, ele tem só a casca, né? É antiga, mas, tipo, por dentro ele é todo tecnológico, ele é todo atual, assim. Sabe Então, que tá rolando, assim, eu viajo medianamente bem, assim, pequenas viagenzinhas, e eu tenho percebido, né, nos rolezão que eu vou, assim, que os galera me mete, que tá tendo uma apropriação muito massa de centros abandonados, igual esse que você tá falando, né? Não sei, né? Talvez Santos comece a ter um pouco disso. Eu sei que tem muito lugar que eles. Então, lá em BH, quando você for, tem um lugar no centro que é maravilhoso, que é o Mercado, não sei o que, o nome do lugar. Cara, que é um prédio péssimo.
Só que dentro o pessoal ocupou e tem um monte de loja, de restaurante, cervejaria e não sei o quê. E assim, era um prédio abandonado, sabe? Então eu tenho percebido muito que tem muita gente fazendo isso, sabe? Ocupando esses lugares e tornando. Tem até uns memes aí que surgem. Ah, nossa, eu vi um bar péssimo. Nossa, eu vou fazer meu aniversário nele, né? Vamos movimentar e tudo. Porque tem muita gente. Nós falamos isso ontem. Ah, é, Nós falamos aqui em casa isso ontem. Nossa, esse bar é péssimo, vamos ficar aqui, é da hora. Tipo, tem em e é bem isso. Brasília. Eu não sei se você chegou e, tipo, tem um bar aqui, uma cidade aqui no Guará, uma região administrativa, que toda quinta-feira tem o quê? Um, um bingo de leitoa. Cara, isso é maravilhoso. Olha. Aí eu É, descobri. Brasília, eu fui muito rápido. Eu fui muito rápido, assim. Eu fui só na quadra modelo buscar tinta, e aí eu fiquei naquele círculo ali, bem próximo do, o hotel era bem próximo de onde eu estava trabalhando. Então foi assim, eu fui para fazer uma semana porque eu já estava engatilhado outro, né? Tipo, ia voltar para casa e depois a gente ia para Foz do Iguaçu. E aí foi muito rápido. Então, assim, os caminhos que eu fazia para ir até o local é que eu ia olhando, assim, meio que fotografando e anotando e tal. Aí, quando eu fui buscar a tinta, que eu fui numa quadra modelo e aí tinha um bar, assim, um botecão, assim. Eu até almocei nesse boteco, pra falar a real. Ai, Que que era bem, bacana. assim, divididão, assim, né? A galera mais simples e a galera que acha que é rica. Então, tava do lado de cá. Aí eu falei, pô, que da hora, cara. Porque, tipo, eu tava louco para comer um picadinho, né? E aí, nesse bar, na hora que eu cheguei, eu falei, cara, não acredito, eu vou comer aqui. Aí, puta, era da hora, assim, tipo, É muito bom. Geralmente é esses rolezão que eu gosto, assim, que eu vou. Eu descobri esse boteco lá da Leitoa, e eu, cara, toda quinta-feira eu tô lá, e, cara, vou comemorar meu aniversário aqui, foda-se. Pode vir todo mundo aqui no é, boteco, no meio da praça, vai dar certo. então, aqui, aqui em Santos as coisas demoram um pouco para chegar, assim, sabe? Tipo, leva aqui, assim, todos os outros lugares já tá rolando, por exemplo, a gente, aquela foto que você mostrou que eu tava acendendo a vela, Uhum. aquilo foi o São Paulo teve, aqui em São Paulo teve, lá em São Paulo, né? Teve a Design Weekend, e aí a gente fez parte de um meio que uma despedida do edifício Virgínia. O edifício Virgínia, ele também faz parte de uma família e ele vai rolar um retrofit. Ele ficou muito tempo abandonado porque a família não sabia o que fazer, porque são Uhum. apartamentos gigantescos e assim, meu, e não dá para você alugar, né? Tipo, ainda mais é no Baixo Augusta, perto do centro. Então, tipo, tem umas pessoas que se reuniram, que é a Soma, e aí convidou 60 artistas e aí cada um pegou um espaço. Eu peguei uma cozinha, todo artista convida um outro artista, né? Então eu convidei a minha companheira, a Andressa, e aí ela fez a intervenção em cima do meu trabalho. Então a gente pegou uma cozinha e aí a gente, né, fez uma VT, fez uma visita técnica, e aí a gente andou por todos os apartamentos. São quatro apartamentos assim de frente para o outro. Só que assim, dentro de um apartamento ele era subdividido. O apartamento dos funcionários e o apartamento mesmo de quem mora, saca? Então, tipo, tinha um corredor no meio do apartamento que dividia. E aí a gente ficou na cozinha dos funcionários. Eu falei, cara, essa cozinha é animal. Se era do funcionário, já era animal essa cozinha, assim. E aí a gente fez isso. E no último andar teve uma amostra de como era o retrofit, né? Como ia ficar o apartamento depois. Ele ia ser dividido em até 6 apartamentos. Então, assim, tinha um pequenininho, Nossa tinha um que era Senhora. só sala. Meu, ficou incrível, assim. E aí, Santos vai rolar um retrofit, mas, assim, para tentar valorizar, a prefeitura, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Cultura, Turismo, a gente tem uma relação com eles, assim, eles querem trazer, mas existe uma resistência de quem está com a grana, né? Uhum. Então, eles têm que trazer, mostrar que dá certo, e aí a galera abraça essa causa. E aí, por parte da prefeitura e das secretarias, eles vão fazer um retrofit. Trouxeram a Unifesp para o centro, né? Não tinha nada isso. Tanto que, assim, quando eu te falei o lance da borda, né? Todas os empreendimentos foram feitos próximo da praia, inclusive comercial. Então, todo mundo Uhum. que trabalhava na área do porto, todo mundo que trabalhava na área comercial do porto foi para cá. Então,
tudo que é. Por quê? Porque, pô, os prédios são antigos, aí você passar uma fibra ótica, você não consegue, aí você quer passar, talvez, tipo, cabo de rede. Então, assim, como tem a ligação com a alfândega, precisa ter uma coisa Nossa. muito rápida. Então, assim, Estrutural, os né? prédios. Nossa, é estrutura, né? Então, os prédios começaram a ficar defasados, porque eram antigos, e para você mexer, se ele é tombado, você não pode mexer é, é, sem pedir permissão, entendeu? Então as pessoas começaram a abandonar esses lugares. Daí vieram para cá, para esses centros comerciais que tem aqui na praia, né? Que aí são luxuosos, tem toda aquela coisa, tem ele ponto, então ficou esquecido. Então o centro ficou completamente abandonado, saca? Tem prédios assim vazios. Então a prefeitura está querendo reativar, eles estão querendo até trazer uma marina para poder guardar os barcos das pessoas por aqui, né, ou de viagem. Tem muito gringo que vem viajando, faz a travessia do Atlântico e para aqui, então, tipo, acaba indo para uma marina particular e não da prefeitura, entendeu? Quer dizer, cara, depois de quantos anos, tipo, quase 100, 200 anos, o cara prestou atenção que a gente tem um porto para isso também, entendeu? Então, essa área ficou toda esquecida. E aí o nosso prédio tem esse problema também, que na fibra ótica nós tivemos que furar uma coisa lá no começo do elevador, eu subi no telhado junto com o Nossa, cara, a gente passou, fez um furo no nosso teto para poder passar a fibra. E os outros andares que não tem isso, entendeu? É que a gente pegou o último andar. entendi. Então tem essa relação do retrofit, eles não sabem o que é retrofit, agora vai ter porque a Unifesp veio para cá e, pô, tendo o aluno transitando pelo centro, te traz uma padaria, uma farmácia. Não tem isso, cara. Isso é surreal, assim. Então, a gente levar o nosso ateliê para lá foi também uma maneira de, tipo, fortalecer esse conjunto com a prefeitura e com a secretaria, né? Como a gente se fala muito, e não adianta ficar só reclamando e pedindo, se tudo não der, também um passo, entendeu? Eu Então, a gente reclamo fez mais isso. fácil, né? Tipo, eu tô aqui esperando, entendeu? Então, na verdade, a gente foi, levou o nosso ateliê para lá para mostrar para outros artistas, mano, que dá para montar um ateliê aqui, que dá para viver ali, que o centro não é perigoso, entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas têm essa coisa, bom, mas passo, tem um monte de mendigo na calçada e tal. Fala, cara, você tem que aprender a falar com eles, a conversar com eles e ver que a realidade é essa, cara. Não dá para você esconder, tá ligado? É Copa do Mundo, E né? aí a gente, Esconde todo mundo. total. E é meio isso. E aí você vai no centro comercial, tem muito mais gente na rua morando aqui na praia do que lá, entendeu? Lá são as pessoas que moram ali perto, tem uns morros que moram, que é as pessoas que moram por ali. Você tem que trocar ideia com todo mundo, entendeu? E aí a gente foi para fazer essa ativação artística pelo centro, né? E mostrar tanto que a gente faz, tem um evento que a gente faz que chama Oba Oba, que a gente abre o nosso ateliê para 30 artistas mostrarem o trabalho. Então a gente faz meio que uma feira gráfica, né? A gente pega um trabalho de cada artista, prega na parede, e aí a gente convida as pessoas comuns para ir lá conhecer e ver que comprar arte não é tão difícil assim, entendeu? Então, assim, não é só fazer o artista ir lá e ver que o centro é da hora, que dá para você fazer as coisas por ali, que é muito mais Uhum. tranquilo, não tem aquela badalação toda. E também as pessoas para irem lá no centro, né? Dar um rolê no centro, as casas antigas, tirar foto. É instagramável também, entendeu? E aí a gente faz essa Fomento, relação de né? público e artista. Fica fomentando ali, entendeu? Só que, cara, é um trabalho dificílimo, assim, você fazer o artista entender isso e fazer quem curte arte ou quem tem uma predisposição a isso a ir lá, entendeu? Então, É difícil assim, é qualquer que nem coisa, eu nós. acho, assim. Eu acho que tem É difícil. uma onda que se aposta do artista. Eu tô vendo isso nas minhas humilhações, para pessoas falarem comigo. Que tem muita gente, assim, que às vezes eu acho, assim, caraca, essa pessoa não vai cagar na minha cabeça. E aí daqui a pouco a pessoa não caga, e aí uma outra pessoa que eu fico assim, essa pessoa acho que vai ser de boa falar comigo. Mas é isso, assim, eu acho que a pessoa se aposta de uma coisa que você fica assim, gente, não precisa disso, sabe? E é igual você falando, assim, até você convencer a pessoa, parece que você tá mendigando que a pessoa vá lá e, tipo, olha, é massa, é legal, é complicado. É. A gente Deixa tinha uma dificuldade, né? A gente tinha uma dificuldade, desculpa. A gente tinha uma dificuldade de
de trazer os clientes no nosso espaço, né? Por causa, a gente tem aqui perto de casa, a gente tem uma oficina onde tem a marcenaria, né? A parte suja do negócio. Então, assim, puta, levar um cliente lá na marcenaria, tá ligado? Ele sempre, é assim, só de eu ir lá buscar alguma coisa, tipo, eu já me sujo. Então, assim, então a gente tinha muito problema. Passava verniz nas coisas, quando chegava, tipo, só a poeira de você estar andando já, pum, impregnava, aí falava, putz, você tem um prazo curtíssimos para entregar, e chegava lá, tava sujo, tinha que fazer tudo de novo. Então a gente separou, levou a parte limpa para lá, aí falou, bom, já que a gente quer levar um lugar para apresentar aos clientes os trabalhos, tipo, que seja um lugar, meu, inspirador, encantador e tal. E a gente tem essa relação também, não é só, pô, fomentar para os artistas, fomentar para quem compra arte, mas para os nossos clientes também, entendeu? Então a gente queria ter um lugar para poder conversar, para fazer reunião, para poder, sabe, a pessoa ir ali na sacada, ficar sentada ali, tomando alguma coisa, um café. E outra, o nosso prédio é onde faz as negociações de café até hoje, Ai, que desde 1900 e legal. bolinha, 1800 e pouco, né? Porque o prédio é de 1830. Então, assim, ainda existe a cotação de café, a gente está do lado da Bolsa do Café. Então, meu, é cheiro de café o tempo todo. Ai, Então, nossa, assim, drogas por osmose é, ali, né? total. Às vezes a gente está lá e fala, meu, olha o cheiro do café, estão torrando café na rua de trás, o cheiro chega ali, a Que fumaça entra, maravilhoso. assim. É É louco, água, é. né, para Você vocês, ficou de... então. Isso que você sente o cheiro e já. É, é, é água, Renato, escovo dentro com o café. eu queria que você se apresentasse, falasse sua formação, como é que você se tornou essa pessoa. Quero do início. Aquela, vamos começar agora. Brincadeira. Mas sim, eu Vamos queria que começar você agora. realmente se apresentasse. Ó, eu sou o Renato Faustino, eu sou conhecido como Tija. O Tija é um apelido da infância, né? Eu tinha um cabelo, por incrível que pareça, eu tinha um cabelo de tigela. E aí isso pegou e a galera foi abreviando, aquela fase dos anos 90 que a galera vai abreviando tudo, né? Aí ficou o Tija, Tija, Tija. E eu me conheço como artista desde os 10 anos de idade. Eu já tinha essa predisposição a desenhar, a copiar as coisas, e com 10 a 11 anos de idade eu tinha muita relação com marca, eu queria muito desenhar marca, eu redesenhava as marcas. E aí eu entrei para uma escola de arte que tem aqui na cidade que a gente mora, que é São Vicente, que é do lado de Santos, que é uma cidade também, foi a primeira cidade do Brasil, fala real. E aí tem a Casa do Barão, que é uma escola de arte muito antiga, era, né? Porque hoje ainda eles estão tentando e as coisas vão e voltam. Mas foi muito legal porque é, eram pessoas que eram descendentes do pintor Benedito Calixto, então eram pessoas da família, né, da árvore dele. E aí eu fiz esse curso de desenho básico, que tu aprende tudo, e ali eu falei, puta, é isso que eu quero. E aí com 15 para 16 anos na escola, uma pessoa da Escola Pan-Americana de Arte tinha ido nessa coisa de escola que tem a semana de 22, Uhum. essas reuniões que fazem, a gente é obrigado a fazer alguns trabalhos e tal. E aí meus trabalhos já eram bem fora do comum, assim, porque tinha a parte de instalações e tal. E aí tinha uma pessoa que era da Escola Pan-Americana que estava lá e falou, meu, quem é o aluno que faz isso aqui, cara? Tipo, eu precisava falar com ele. E aí eu fui Chique, chamar na né? diretoria, não, eu fui chamar na diretoria, eu falei, puta, o que que eu fiz, né, mano? Tipo, Quando eu cheguei lá, ó, se liga, essa aqui é a fulana, ela é da Escola Pan-Americana de Arte, eu nunca tinha ouvido falar da Escola Pan-Americana em São Paulo, né? E aí ela falou assim, ela quer trocar uma ideia contigo e depois com seus pais. Aí eu falei, puta, por quê, né? Tipo, ela falou, cara, a escola é uma escola de arte, é uma escola profissionalizante, tipo, você faz 3 anos, você faz o primeiro ano básico, o segundo ano você faz um pouco de cada área, e no terceiro você escolhe a profissão que você quer. Aí, tipo, e a diretora na época, tipo, dava um puta apoio pra galera que era músico, que era artista, que tinha essa... Eu tinha, acho que 15 anos, se não me engano, 15 para 16 anos. E aí essa moça falou com meus pais, né? Falou, ó, a escola é legal, a gente vai dar um apoio para ele, pagar pelo menos a metade, uma bolsa, né, e tal. E aí teve meio que uma relação, né? A diretora deu a bolsa para mim, para que eu tivesse a oportunidade de pagar a metade lá. Então foi meio que um conjunto assim de Aham. ações, né? Então,
Meu, eu falei, pô, até na hora que eu conversei com a minha mãe, com meu pai, eu falei, meu, é muito estranho, tudo tá dando certo para eu ir lá, então eu tenho que ir, cara. Tipo, né? Depois, quando eu tiver um pouquinho mais de idade, eu vou trabalhar, eu ajudo a pagar, né? Porque são 3 anos. Uhum. E aí, na Escola Pan-Americana, eu entrei com 16 anos, fiz o primeiro ano, a gente subia todo sábado, ficava lá o dia inteiro, né? Tipo, aí ali eu vi que podia ser artista como profissão. Então, dali o negócio já meio que trilhei o caminho. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, primeira semana, eu falei, cara, eu tinha 15 anos, né, 16 anos, falei, até os 30 eu quero passar por todas essas áreas aí que eles estão me falando, né, porque você tem uma palestra, Uhum. você é apresentado por um monte de professor, pessoas que trabalham na área, que são artistas, assim, como profissionais e tal. E aí, cara, eu fiz os 3 anos, me formei lá como comunicador, né, que eles chamam, que antes era comunicação visual, era uma coisa muito mais focada a identidade visual. Então, como eu curtia muito trabalhar com marca e tal, eu falei, cara, é isso, né? Vamos nessa. E aí, paralelo a isso, eu tinha a faculdade de publicidade e propaganda, eu tinha entrado. Olha que louco. É, eu estudava, quando eu entrei, eu estudava processamento de dados, eu odiava processamento de dados. Meu Nossa. pai queria que eu estudasse porque era a era dos computadores, estava chegando e tal. E aí, tipo, segundo ano eu bombei, porque eu falei, cara, não manjo, porque 70% era aulas de processamento de dados e o resto eram as aulas normais, né, de ensino, né, de colegial normal e tal, hoje é ensino médio. E aí eu bombei, e aí eu falei, puta, mano, meu pai falou, cara, vamos nessa, vou fazer de novo e tal. E eu fiquei arrasado, assim, falei, cara, não é possível, parece que eu falhei e tal, não sei o que e tal, porque eu não ia, sabe? E aí eu tava na rua e eu vi um anúncio de um colégio que tinha o ensino médio de publicidade e propaganda. Mano, Era liguei pro meu tudo pai, eu tava na junto rua. nessa época? Era meio que uma Era tudo faculdade com junto. ensino médio, um negocinho. Não, não, então, eu tô falando do ensino médio, foi de publicidade. Então, assim, no ensino médio tinha um ensino médio profissionalizante. Então, eu tinha Ah, aula de publicidade no meio do ensino médio. Então, assim, era 70% das aulas eram de profissionalizante. Então, você sai do ensino médio, do colegial na época, com uma profissão já, tá ligado? massa. Então, assim, você Adianto de vida, muito né? louco. Não, é muito louco isso. Aí quando eu tava eu saí daquele outro colégio, fui para um colégio novo, né? E eu estudava na Pan-Americana no sábado e durante a semana estudava publicidade e propaganda também. Então, meu, foi uma enxurrada de informação com relação à parte profissional, assim, da arte, né? E aí depois eu fui para a faculdade, quando terminei, eu fui para a faculdade de publicidade e propaganda. Só que aí quando chegou na faculdade, eu já meio que, como já tinha passado por muita coisa e eu já trabalhava na área, né, com 17 anos já estava trabalhando na área, aí eu falei, cara, eu acho que eu vou desistir da facul, eu vou trampar, porque eu não preciso disso. A Pan-Americana já tinha me dado Uhum, uma base, né? uma noção, assim, muito, muito, muito real do que era a profissão, né? E aí, quando eu estava no segundo ano da facul, eu queria trancar, a Pan-Americana me ligou e falou, ó, nós estamos abrindo um outro curso que é de design gráfico e a gente está convidando só os ex-alunos, né, para fazer esse terceiro ano, porque é uma prática e vocês vão passar direto, como vocês já foram alunos, vocês vão direto para esse terceiro ano e aí a gente vai fazer um teste nesse curso, né? Falta só 9 minutos, é isso? É que ele grava só de 40 em 40 minutos, vai dar certo. Eu gravo, depois a gente volta. Aí você Tá foi bom. para esse design gráfico. Aí eu falei, cara, o que eu pagava de facul, eu vou pagar para a americana, eu vou fazer esse curso e nesse curso eu vou arrumar um jeito de trabalhar em São Paulo mesmo, sabe? Tipo, com alguém lá do caminho, fazer network, praticamente, tá ligado? E aí eu saí da facul, tranquei, fui para a Pan-Americana e aí meu professor lá era o Renato Hayashi, que é um dos designers mais foda, assim, tipo, foi ele o criador do Banco 24 Horas, né? Aquela coisa da cabine 24 horas, foi ele o criador daquilo. E aí eu comecei a ter uma relação com o design muito mais forte, assim, né? Não era só marca, né? Aonde a marca podia chegar, né?
Então, assim, e um dos cases dele era o banco 24 horas. Então, eu falei, caralho, eu tenho que muito grudar nesse cara, tá ligado? Tipo, e aí a gente ficou amigo, porque ele achava eu muito novo para ter passado já por tudo aquilo, né? Por já trabalhar na área e tal. E aí ele falou, ó, mano, eu não posso te pagar nada, tipo, porque meu escritório é super enxuto, eu trabalho sozinho. Se você quiser ir lá passar uma semana, 2 semanas, você, né? Tipo, e aí eu ia de sábado, saía da Pan-Americana, corria lá, ia olhar ele trampar e já tinha mais ou menos uma noção do que era e tal. Nessa época tinha o lance das ferramentas, né? Tipo, Corel, é, O Corel era PageMaker, muito assim. famoso, né? Hoje em dia ele não só usa quem usou no passado, hoje em dia, o Corel, né? É, eu tive que mudar, porque assim, eu também usava muito Corel, aprendi sozinho também. Então, assim, quando eu cheguei, é isso que é uma das coisas que ele falou, meu, quando chegou nesse curso de design gráfico, as pessoas não manjavam de computador, né? De ferramenta de computador. Eu já sabia Corel e PageMaker. O PageMaker você fazia as diagramações nele, né? Hum. Então eles tinham meio que uma interface, você conseguia ligar um com o outro, assim, tal. E aí eu já manjava disso. Aí ele falou, caralho, mano, tipo, pô, você tem 18, 19 anos, 18 anos, 19 anos, sei lá. Ele falou, pô, você já manja disso, tal, não sei o quê. Aí ali começou a relação com São Paulo, né? Porque Santos não trabalhei em todas, estava trabalhando já, porque o meu objetivo era passar, eu tinha objetivos, né? Então, meu objetivo era passar por todas as agências de Santos e acabei no jornal daqui, né? Tipo, Meu objetivo era ter um burnout até os 15. não, eu tinha pressa, porque eu falei, cara, eu preciso me munir de bagagem, né, de situações, para quando eu entrar em São Paulo, meu objetivo já era entrar em São Paulo, né, trabalhar em agências, tipo, da Brasil, esses lugares, DM9, até porque a publicidade era uma coisa vantajosa, né? Depois eu vi que o design gráfico era muito mais legal e vantajoso, não era só fazer propaganda, anúncio, né, filme de TV e tal. Então, aí quando eu saí do curso de design, eu falei, caralho, mano, é muito mais da hora fazer marca e trabalhar toda a atmosfera que existe na marca, né? Assim, eu sei que você vai passar por isso, mas é muito interessante ver assim a trajetória assim que você está falando, porque eu tô aqui já curiosa saber assim como que ele voltou para o manual. Porque você foi, né, Então, teórico, né, a escola e tudo, e depois, né, é, programas, processos e tudo. Eu sei que é um movimento orgânico, né, da carreira, da profissão e tudo, mas pode falar, eu só estou curiosa. porque, não, então foi assim, em 99 para 2000 foi a era da internet, né? Tipo, a internet chegou no Brasil de forma discada e tal, mas eu já tinha aquela coisa do cabo chegando, as internets via rádio e tal. E aí eu trabalhava nessa época no departamento de arte de um jornal daqui. E aí a gente teve que fazer foi a chegada também da fibra ótica, mas era uma coisa muito assim, arcaico ainda, tal. E aí, da onde a gente estava, o departamento de arte, a gráfica era tipo no quarteirão seguinte. E aí a gente tinha um desafio de saber, porque como é que era? A gente fechava as coisas, o cara ia correndo com o disquete no bolso, ia lá na gráfica e entregava o disquete, tá ligado? Tipo, era coisa bem. Depois veio o CD, o cara ia correndo com o CD e entregava na. Só que isso perdia tempo, né? Porque o fechamento do jornal são coisas assim. Às vezes demora e fecha de manhã, ou às vezes, tipo, fecha à noite, tipo, quando a gente está saindo no horário comercial, né? E aí eles tiveram a ideia de fazer essa coisa da relação digital, né? Então, mano, esticaram um cabo do jornal, um cabo mesmo, um cabo de internet daqui até a gráfica. Então, a gente começou a fazer essa relação, né? Como fechar a arte para mandar de forma rápida através desse cabo, né? Para chegar na gráfica e tal. Então, tipo, eu comecei a ver como meu trabalho tinha relação com a internet, né? E aí é muito louco, porque aí eu tava na rua, encontrei um amigo que trabalhava em São Paulo, falou, mano, eu preciso muito de um cara que tem a direção de arte muito parecida com a tia, parecida contigo para trabalhar em São Paulo. Falei, puta, vamos lá, mano, vamos nessa, tal. E aí ele falou, pô, mas eu não posso te falar o que que é. Aí eu falei, vamos embora. Aí, beleza. Aí fui, fiz toda a negociação, falei, cara, quero entrar em São Paulo, não interessa, tá ligado?
E aí, quando eu cheguei lá, o cara falou assim, é o seguinte, nós estamos montando o Amélia.com, que é o primeiro e-commerce do Brasil, e quem está bancando é o Pão de Açúcar, é o Grupo Pão de Açúcar, e você vai ser uma das pessoas que, tipo, vai dar a cara desse bagulho. Aí eu falei, caralho, não acredito, né, velho? Eu falei, puta, vamos nessa, tipo. E aí eu entrei, o Amélia.com, ele teve vários caminhos, assim, foi o primeiro e-commerce, aí eu entrei também numa relação com o Internet Bank do Unibanco, né, que depois foi comprado pelo Itaú, e aí virou Itaú Unibanco, aí teve o lance do Internet Bank, que foi o primeiro Internet Bank, então a gente fazia essas interfaces, assim, templates e tudo dos sites, né. E aí, dentro do Amélia.com, o Extra, que é o Extra, é, o site Extra, né, só era um hipermercado e ele tinha o lance do eletro, né, que eles vendiam. Então, eles queriam fazer com que tivesse um outro site que não vendesse supermercado e vendesse eletro, né? E aí eu entrei como cabeça de arte, assim, como head, né, para desenhar a plataforma toda do essa.com. Então, cara, foram seis anos para esse site gerar lucro, fazer com que... Então, assim, trabalhar 6 anos focado só em internet, aí foi aí que comecei a ficar cansado, assim, falar, cara, tudo que eu Uhum, faço parece que não sai do computador, né? Então, tinha só aquela coisa, tipo, o que eu faço aqui no computador fica no computador. Então, como eu venho de uma escola de arte, de uma academia de arte, tipo, que tudo é personificado, né? Tudo é físico, né? Tudo que você faz gera o físico, né? O próprio design gráfico, né? Tudo é impresso, tudo é papel, tudo é... E aí eu já estava com quase 30 anos, sei lá, 34, 30 anos. E aí eu queria resgatar um pouco disso, assim, sabe? Aí foi quando esse meu amigo, que eu trabalho com ele até hoje, né? Faz 20 e poucos anos que a gente trabalha junto. Ele falou, mano, eu tô indo para uma agência que trabalha com eventos, cara. Lançamento de carros e tal. Puta, vamos que eu preciso de um diretor de arte lá, fera, para duplar comigo, pra gente, né? E aí foi quando eu comecei, eu falei, caralho, é muito louco, porque tudo que eu faço ali, aí ganhou uma dimensão um pouco maior, entendeu? Então não era só uma impressão, era um palco, era um fundo de palco, era uma... E uhum, aí, é aí que eu te falo, essas transições vêm conforme as relações que a arte tem com as tecnologias, entendeu? Então, assim, eu fui do digital, eu fui para o físico, mas o físico eu coloquei o digital. Então, assim, o uhum, fundo de palco não era um fundo de palco construído, era um fundo de palco de LED. Então, toda a interação que tinha era através desse palco. Então, aí foi desenhando uma nova profissão para mim, entendeu? Então, assim, não era só diretor de arte, era diretor de arte focado em cenografia. Então, as coisas foram meio que, você falou comigo, não né? foi? Essa semana, desculpa, não deu, é porque eu também trabalho com evento e É, tudo. eu É faço disso. isso. Eu desenho cenografia também, então eu faço a direção de arte. Lógico que tem arquitetos trabalhando comigo, mas eu desenho, faço direção de arte deles, e aí eles constroem para mim, né, ou para a marca e tal. Massa. Onde a gente parou? Então, eu queria entrar com você, assim, né? Qual que foi o projeto mais massa que você fez? E qual foi aquele mais, não aguento mais, eu só quero terminar isso aqui, não quero nunca mais olhar para ele? Ou você não tem, todo você ama para sempre? Cara, depois que eu virei esse artista mais autoral, né? Então Só fala. que a gente não chegou aí ainda, né? Que essa parte eu tô muito curiosa. Mas É. de artista É, autoral, então, que droga. o que eu estava falando era disso, que quando eu estava colocando, quando eu já fazia começando a fazer direção de arte para cenografia, né? Eu fazia outra parte de direção de arte também, que é tipo desenrolar peças, né? Tipo crachá para um evento, cartas de boas-vindas, sabe? Aquelas sinalizações, tipo, onde é a plenária, onde é o banheiro, enfim. Então a gente tentava colocar alguma coisa também na parte cenográfica, né? Tanto no motion design quanto no vídeo, enfim, nos letterings e tal. E ali eu já tinha uma predisposição, já fazia um estudo
muito focado em ladrilho, né? De Atos Bucão, já estava estudando um pouco sobre os Carney Maia, então, tipo, todas essas relações que eles tinham entre eles, né? Peraí, para E aí. aí eu, Go Masterchef, Go Masterchef. Parou, parou. Mas é o que foi? Como você encontrou? Como foi esse romance? Você viu alguma coisa e tipo, cara, que coisa massa, vou estudar isso. Ou como foi esse encontro, o início desse romance? a gente teve já na Pan-Americana, a gente tinha a gente era introduzido em vários cenários, assim, né? E aí foi quando a gente teve um estudo lá sobre o movimento concretista, né, de 1950. Hum, E aí tinha toda essa galera, né, tipo, que era envolvido, né? Muita gente trouxe da Bauhaus para o Brasil uma nova linguagem, né? Então, assim, então os ladrilhos que teoricamente eram todos espanhóis, portugueses, a gente teve uma adaptação aqui, né? E aí não é uma brasileirada, na verdade ele mostrou o que cada região tinha de melhor visual, né? Graficamente falando. E aí Atos Bucão estava também nesse tipo de pesquisa. Então você tinha que trazer isso, né? Alguém lógico que ele não é um concretista, mas tipo tinha muita coisa que tinha uma relação com o concretismo, né? Se tu for pegar uma biografia dele, ele não começou fazendo geométrico, né? Ele teve todo o percurso que eu acabo vendo que eu também tive, entendeu? Toda a parte de desenho, toda a parte plástica, até chegar no geométrico, né? E aí eu comecei a me identificar, eu falei, caraca. E aí eu sempre tenho essa coisa de voltar, pegar meus portfólios antigos, os trabalhos antigos, dar uma olhada e tal, não sei o quê. Tem essa coisa nostálgica e tal. E aí, quando eu tinha que preparar palco, quando eu tinha que preparar algum gráfico para passar nas telas, né? Porque nessa época também teve o que a gente chama de Spider, que é uma projeção multitela, então a gente faz quase que 180 graus de projeção, né? Então, se, por exemplo, se o carro estiver entrando, eu consigo fazer um ensaio com que venha algo acompanhando o carro nessa tela em 180 graus, sabe? Então, tinha essa coisa, é isso que eu falo, tipo, tinha essa coisa da tecnologia de forma concreta, física. Então, assim, as pessoas estavam ali sentadas olhando, então tinha um carro passando no palco, então tinha essa coisa da interação. E aí eu tinha muito assim, ficou no inconsciente, ficou uma coisa involuntária que eu trazia sempre algo geométrico que era muito mais fácil e rápido da gente programar através de um Java, através de uma outra linguagem, para que isso entre rápido num palco ou num ensaio de palco, né? Porque quando a gente chegava com gráfico, o diretor artístico falava, mano, pô, para, você, pô, vou ter que ensaiar a entrada do carro com o palco. Eu falava, mano, tem, velho, porque vai ficar legal, vai ficar não sei o que e tal. Eu tenho que convencer não só o cliente, tinha que convencer o diretor artístico ainda, entendeu? Que é o cara que faz todo aquele enredo, ele é tipo um maestro, né? uhum, Eu acabei ficando amigo de muita galera, assim, que faz direção artística, porque, tipo, eu tentava entender como era lá dentro da House Mix, né? Como era apertar o botão, como é que eram os passos, como eu podia fazer para facilitar a vida deles, para não deixar de entrar, entendeu? E aí foi quando entrou, porque o geométrico era o mais rápido, o mais fácil de entrar. E aí eu já estava estudando isso, já tinha estudado muito isso. O design gráfico, basicamente, é em cima dessas coisas geométricas, né? Então, tudo é através de malhas, tudo através de linhas. Então, tipo, eu falei, cara, vamos nessa. E aí eu desenhava e ficava isso guardado, sabe? Tipo, como estudo mesmo, assim, mas nada, tipo, hum. e aí, depois de um tempo, a minha filha nasceu, e aí eu falei, cara, não quero viver essa vida assim de tipo, pô, tu vira de quinta para sexta, de sexta para sábado fazendo um evento, sabe? Tipo, virado assim, tipo, e aí tu só vê teu filho no final de semana, saca? Tipo, eu falei, não, mano, quero. Ela tinha 1 ano, falei, quero levar no colégio, quero, tipo, levar no médico, no dentista, eu quero ter vida normal, tá ligado? Isso eu já tinha uns 34 anos, 35 anos e tal. E aí, nesse estalo assim. Foi um dia que eu virei noite e aí
ficou a equipe toda trabalhando, aí no dia seguinte chegou um gestor e falou, pô, não é nada disso que vocês estão fazendo. Eu falei, como assim, velho? Tipo, tá brifado, tipo, tá no briefing, é isso, vamos nessa. Foi brifado pelo cliente, foi brifado por vocês depois. Todo mundo tava de comum acordo. Ah, não, vocês vão ter que ficar aí pra fazer de novo. Eu falei, quê? Virar de noite de novo? Não, mano. Aí falei, Meteu não, o pode pé. contratar outro aí. Vou embora, tô sem dormir e tal. Eu fui embora. Eu morava aqui em Santos. Daí subia e descia todo dia, né, para São Paulo. Dava uma média 2 horas e meia. Aí, tipo, fiquei matutando o final de semana inteira. Na segunda-feira eu cheguei e falei, ó, mano, tô fora, não quero mais trabalhar aqui, vou sair fora, tipo. E aí, o dinheiro que eu ia receber de rescisão, eu falei, puta, eu consigo viver pelo menos uns 4 meses. Em 4 meses eu preciso me virar, velho, tá ligado? E aí foi quando eu comecei a olhar trabalhos. Eu falei, pô, posso começar a desenvolver um trabalho autoral aqui e tal. Já estava de olho no mercado das artes, né? Tipo, principalmente nos prints, na parte eh, de. Esqueci o termo agora. Enfim, Essa existia parte, assim, uma. quando chega a É, gente tem que olhar para a gente, né? É quando a gente, né, tem que se assumir, né? É como se fosse isso, né? Você resgatar, tem né? que... Tu tem que se resgatar, porque assim, eu trabalhei tanto para os outros e nunca trabalhei para mim, na verdade, né? Então, eu nunca fiz nenhum trabalho para mim. Não que eu não tenha gostado de tudo que eu fiz, tem coisa que, tipo, eu tive que fazer o que o cliente queria, entendeu? Eu tinha que fazer o que o guide da marca pedia, entendeu? Então, assim, tudo dentro de uma caixinha muito quadrada. Então, não tinha caixinha redonda, não tinha caixinha diferentona. Então, era sempre nessa pegada. Então, eu falei, pô, eu queria soltar um pouco mais a mão, fiquei muito presa. Talvez pelo fato de eu ter começado muito cedo na área. Tem gente que hoje, tipo, trabalha comigo, que tem 30 anos e começou agora, tá ligado? Então, tipo, para eles tudo é novidade, tudo é da hora, vamos lá, quer virar a noite, vamos embora. Então, eu já não tenho mais isso, é. Tanto que hoje eu trabalho com esse meu amigo que a gente já trabalha há muitos anos, é sempre assim, tipo, voltei para a área porque eu falei, cara, depois da pandemia, o Mercadante, depois da pandemia, deu uma reduzida, assim. Então, na pandemia, nós vendemos coisa pra caramba, assim. Eu fiz coisa pra caramba, porque as pessoas estavam em casa e viam as suas necessidades visuais de casa, né? Pô, aqui eu quero um quadro, aqui eu quero uma cadeira, aqui eu quero. Então, foi bem da hora. E aí teve a recessão, né? Teve essa coisa toda desse desgoverno que teve. Então, tipo, a arte foi a primeira impactada, a cultura principalmente, entendeu? Então, todas as. Não que eu pego grana de incentivo para fazer tudo, tá ligado? Mas tinha coisa que ajudava a gente, entendeu? Que dava o pontapé, pelo menos em alguns projetos. E aí eu falei, cara, e eu tava com uma saudade, assim, de fazer palco, de desenhar de uma forma diferente, porque quando eu entrei na parte autoral, eu não gosto de depender de ninguém. Então, assim, a minha moldura sou eu que faço, o chassi que é esticada a lona do meu quadro sou eu que faço, eu que corto. Então, assim, eu tenho uma oficina preparada para fazer isso. Quer dizer, montei, na verdade, né? Porque eu não queria depender de ninguém, nem do prazo de ninguém. Eu faço o meu prazo. Então, tinha muito dessas coisas, né? No mercado de comunicação, né? um De live deadlinezinho, marketing, né? tem muita coisa, assim, você fica dependendo muito de fornecedor. Tem fornecedor que às vezes não te atende nunca mais e tu tá lá, ficou na mão por causa dele, sabe? Então, eu tinha essa coisa, assim, falei, mano, eu vou ter que ter tudo, porque, eu quero fazer uma escultura. Ah, pô, dá para fazer todo na mão na tico-tico? Puta, dá até a página 10 depois tu cansa, entendeu? Então, você usa o fornecedor, na verdade, hoje para algumas vantagens, assim, de tempo, sabe? Que é muito parceiro, assim, teu. Mas aí eu comecei a trazer muito a produção, né, para mim, assim, fazer pré-produção, sabe, de fazer planejamento, tudo que eu fazia na agência eu fiz para mim. Então, tipo, eu comecei a profissionalizar o artista, entendeu? Então, Uhum. hora para levantar, tomar banho e trabalhar, por mais que eu esteja em casa, tipo, toma banho, eu vou para o meu trabalho, sento aqui, vou desenhar, ou vou para a prancheta, ou vou para a oficina, que é aqui perto. Então, assim, tive que fazer isso, porque senão eu não ia tirar dinheiro nenhum disso, saca? Ainda mais, tipo, a parte
de mercado de comunicação, ele rola muita grana. Então, assim, ainda mais agora pós-pandemia, que, tipo, puta, enquanto não mudasse o governo, tudo foi brecado. Agora que, tipo, mudou o governo, voltou tudo, velho. E aí eu vi uma nova onda, assim, que as pessoas podiam trabalhar, tipo, em casa em horário comercial mesmo, né? Mesmo nós, artistas, diretores de arte e tal. Então, mano, deu 19 horas, caiu a caneta. Ninguém mais trabalha. Não, é amanhã. Por quê? Porque o cliente também está home office, então o cliente também não pode ficar até tarde. Uhum. Então veio uma nova onda. Então, assim, eu falei, pô, quero voltar a trabalhar com isso, porque é da hora, dá uma grana legal. Não vou te falar que não é por causa da grana, porque é por causa da grana também, né? Tipo, tem filho para criar, tem escola para pagar, tem casa para manter. Então, e o lance do mercado de arte, ele é muito, para quem realmente não é herdeiro, é muito desgastante, você tem que correr atrás, cara. É aquele malabarismo assim, você fica jogando e, tipo, daqui a pouco tu vê que só tem duas bolinhas só, a outra caiu, tu não viu, entendeu? Muito Então, rápido. é muito estressante, assim, saca? Tipo, mas é vantajoso, porque você vai se colocando no mercado como um profissional notável, né? Uhum. Dentro de milhões, assim. Então, assim, lógico que o meu nome não é o... Se tu for perguntar na área, tipo, meu nome, lógico que não vai ser o primeiro, mas no meio vai ter meu nome, entendeu? Como é que foi, assim, que você resgatou seus portfólios e viu que você tinha essa inclinação, que você já gostava dessa coisa geométrica e É, começou a estudar mais sobre esse movimento concretista que você falou e depois isso. entrou nessa onda do Atos. Como é que foi isso, assim? Então, Só uma coisa que você estava falando, que eu esqueci de falar aquela hora que você disse que veio a Brasília. Tinha uma época que tinha um negócio aqui, que era um pessoal que eles iam de bike fazer a rota do Atos. Que aí ele, eu não sei se você chegou a fazer de carro essa rota. De não, carro, não, assim, não pegou fiz ainda. onde é que tem, onde é que tinha os azulejos dele. Aí tinha uma época que tinha um pessoal de bike que fazia isso, tipo assim, alguns pontos próximos, né? Ia lá para. E é bem legal isso, assim. Não sei se você chegou a ver alguns, claro, né? Mas é. Vi. Botei a mão e pedi a benção. Que massa. Aí vocês Então, se encontraram nesse o outro espiritual, foi esse encontro. então, aí quando eu comecei aí quando eu saí das agências que eu trabalhava e fui por caminho solo, na carreira solo, aí eu comecei a estudar mesmo, assim, né, o concretismo de cabeça mesmo, né? Aí veio o Lygia Clark, vieram outros caras, Max Bill, então vieram os outros artistas, assim, que me deram outra dinâmica, sabe, para a Uhum. geometria espacial e digital, né, e o que pudesse colocar no dia a dia, né, nas nossas evoluções. E aí eu tinha esse lance, eu comecei a falar, cara, comecei fazendo, fui colocando, fui divulgando, e aí fui sendo copiado, e aí começou a me dar um problema, assim, que eu tinha que ficar mais perdendo tempo em atrás de direito autoral Ai, sério? Que bosta. do que trabalhar a sério. E aí eu vi, cara, se estão copiando é porque está muito fácil, aí eu tenho que dificultar meu trabalho, né? Tipo, preciso dar trabalho para quem vai copiar, pelo menos, né? E aí eu falei, cara, então eu vou tentar juntar o concretismo com alguma coisa que, que pudesse trazer, né, de estudo, de pesquisa e tal. E aí o meu pai, ele trabalha com capitania naval, meu pai faz remos, né, de canoa havaiana. Aí eu Hum. falei, caraca, velho, tem essa coisa da nossa família, né, de fazer barcos, de fazer, tipo, remos. E eu falei, puta, eu preciso trazer isso. Aí comecei a estudar, né? E o caiçara nada mais é do que ele é um povo originário, né, um indígena, que tem uma relação com os quilombolas. Então eu falei, cara, deixa eu procurar mais isso, né? E Enquanto você aí está comecei a falando, eu ver só que, estou mostrando aqui para o pessoal seu trabalho que legal. está assistindo. E aí eu comecei a ir atrás de uma estética que fosse latino-americana, né? Que não fosse só caiçara, né? Porque as pessoas... Existe um estudo que diz que caiçara só existe aqui em Santos e no Rio de Janeiro, né? Essa Hum. comunidade, na verdade. E que em outros lugares tem outros nomes e tal. Então, caiçara mesmo são só a gente aqui na Baixada Santista, né? São Paulo, na verdade, litoral paulista, e
e Rio de Janeiro. O resto tem outros nomes, tem outras evoluções de etnia, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho, porque nossa maior etnia aqui no litoral é a Guarani, né? Uhum, E aí eu comecei a estudar e comecei a ver que as estéticas do povo, né? Dos Guaranis tem muita relação com a América Latina toda, saca? E aí eu falei, puta, tem muitos elementos gráficos que se repetem. Então, assim, ou seja, a gente já foi um povo só, a gente, né? Esses originários, eles já foram uma coisa só que dividido por espaços, né? Por regiões. Então, assim, muita coisa gráfica vem de ferramentas dependendo do espaço onde eles estavam, entendeu? Ah, tem um que só usava a lança, e a lança é de tal maneira. Aí tem um outro que usa a famosa o arco e flecha, o outro não era, mas era batana. Então, assim, essas coisas que é a colher, tipo, então, essas coisas vieram dali, não só dali, mas dos animais que também estavam no espaço, né? Os jabutis. E aí, por exemplo, se tu for ver o Peru, se tu for ver essa parte boliviana, essa parte. Então, você vê que os povos, eles tinham uma relação visual. Então eu comecei a ter essa noção, falar, cara, então a gente já foi uma coisa só, uhum, saca? Então assim, o continente americano ele tem uma estética. E aí eu comecei a fazer esse trabalho mais focado nisso, né? Então aí eu parei, cara, eu nem comecei a ligar mais se vão me copiar ou não. Eu falei, cara, agora é abaixar a cabeça e entregar esse visual, porque as pessoas começaram a absorver isso e começaram a entender que existia algo antes da gente aqui. Essa é Curitiba. uhum. É o Museu do Olho, né? Esse trabalho aí foi acho que no Jockey Plaza de Curitiba. Então eu fiz uma coroa, por exemplo, a coroa da sereia em forma geométrica. Então eu comecei a trazer essas relações, tipo, simbólicas, né, dos Uhum. povos originários. Ó, isso aqui também, isso que tá ali é Brasília, né? Ah, esse de baixo é Brasília. Aqui, né? Aqui? É, isso. Venâncio Shopping. Caraca, massa. É, uma parede de 8 metros, assim, foram 4, 5 dias nessa loucura aí. Assim, te cortando um pouquinho, assim, só curiosidade. Quando você vem assim, você já tem, claro, né, a medida, tudão, você já vem com o projeto ali pronto, e aí só mão na massa, né? Eu trabalho, quando as marcas me contratam, eu sempre trabalho com design center, né? Que é a galera que cuida dessa parte visual das lojas, né? Então, Uhum, tem um projeto, eles me passam esse 3D e aí eu faço essa projeção em cima do 3D. Lógico que vem um briefing, um mood board de tudo isso, todo o uhum, universo, e eles deixam a gente livre. Só que no caso, por exemplo, de uma Starbucks, o mood board vem de fora, então, e é aprovado lá fora também. Então, assim, eles têm uma noção estética da gente. Então, eles pegam a referência. Tanto que, assim, o primeiro trabalho que o Starbucks me mandou, a referência gringa era um trabalho meu. Tipo, muito sem querer, assim. Então, uhum. quando eu Ah, cheguei, eu que falei, não, massa! esse trabalho aqui eu falei, esse trabalho aqui é meu. Aí o cara falou, é mesmo? Eu falei, é. Ah, falou, então posso fazer esse. Eu falei, ah, pode. Aí a Brasil, né? gente, Vambora. é, Aí eu falei, pô, que legal que, tipo, esse meu trabalho já chegou lá, entendeu? Então, assim, quer dizer, lógico que esse lance da internet, essa Pô, que coisa massa, né? fácil, né? Ágil, né? Tipo, Ai, que em linda. segundos as pessoas recebem. E, E Renato, aí como eu que... falei, pô, Ah, vai, pode falar. ó os remos. Esses aí são os remos que a gente tinha aqui em casa, né? Porque o meu avô trabalhava com isso, então, tipo, sempre tinha remo em casa. Aí eu falei, pô, e tem umas estéticas também da parte têxtil, né? Então, tinha muita coisa que era pintada na mão, então, tecidos, colchas, essas coisas. Aí eu falei, cara, deixa eu trazer uma estética nova. Fala Renato, aí. como que é esse... Como é que fala? Esse seu processo de visualização? Porque, assim, quando a gente vê, assim, no micro,
ah, imagino isso, esse vai encaixar com esse vai encaixar com esse e tal. Agora, por exemplo, assim, cara, uma parede sinistra, assim, como que você vai. Porque eu acho que você, assim, né? Não sei, que eu não vi direito aqui, vi direito assim, né? Achar. Você não faz um módulo de repetição, né? Porque pelo que eu entendi, você vai pintando ali e vai indo, como se. É, não, eu faço essa paginação, sim, eu não deixo de Uhum, paginar, até porque se eu não for executar, alguém vai executar, então eu preciso ter essa dinâmica. Até uhum, porque tudo é criado, eu crio aqui, eu crio em escala, né? De 1 para 100. Então, uhum, tipo, eles me passam a medida e já é criado. Por quê? Porque eu tenho que entregar pelo menos 98% do que eu mostro como croquis ou como sketch, entendeu? Então, eu não uhum, posso chegar com nada diferente. A única coisa que eu posso fazer diferente é, tipo, pô, cheguei, eu tô indo com blocos de 30 centímetros. Eu chego lá e falo, cara, 30 vai ficar grande, eu vou fazer de 20. Então, uhum, tipo, eu tenho sempre essa dinâmica no bolso para saber como me adequar ao espaço. Porque chegar lá, por exemplo, me passaram uma parede de 8 metros. Aí chegou lá, tipo, tem uma geladeira no final. Então, não são 8 metros, são 6, entendeu? Então, tem essa coisa que... E as paginações, primeiro eu faço... isso é uma coisa muito marcante do concretismo, que é a desconstrução do que está organizado, né? Então, a Bauhaus trouxe isso para a gente, né, para o nosso continente americano, e tinha aquela coisa muito certinha, encaixadinha, né, o design dos prédios, o design, tudo tinha uma coisa que, né, visualmente, se tu tiver num ângulo esse ângulo vai bater com o ângulo de lá. Então, o que eu faço? Eu faço a paginação de forma correta, teoricamente, e depois eu vou desconstruindo ela. Então, pô, tá tudo certinho. Então, eu pego por faixas, né, por módulos que eu falo, e aí eu vou desconstruindo ele. Então, tipo, eu vou flipando ele, né, eu uhum, vou invertendo, e aí ele vai me dando uma dinâmica de interação. Então, por isso que eu chamo de que o meu trabalho, ele é sensorial. Então, tipo, e tem um lance de eu chegar na visita técnica, né? Eu fiz um plano gráfico. Quando eu chego na visita técnica, eu vejo a disposição de entrada, né? Eu faço toda esse caminho de quando um cliente está entrando, para onde eu quero que ele seja induzido pela arte, pelo que está pintado, pelo que está. Por isso que às vezes não é blocado, às vezes é só fragmentado, né? Desfragmentado. Então, tipo, tem um centro e ele vai dispersando. Então, é dependendo da energia onde eu vejo que está potencializado. Nesse caso aí, de Brasília, as pessoas iam ficar sentadas ali. Então, eu não precisava fazer uma coisa desfragmentada para fazer com que as pessoas fossem interagindo pelo ambiente, porque as pessoas uhum, são conduzidas pelo visual, né? Tanto que a base da propaganda é essa. Então, se eu colocar um pôster lá na frente, primeiro eu vou chamar ele à entrada. Então, tem toda aquela dinâmica. Quando chegar dentro, eu vou mostrar o que que eu tenho no meu cardápio. Então, você vai conduzindo. Quando você vê, você está lá dentro, na boca do caixa, entendeu? E aí, nesse caso, ele estava num espaço onde as pessoas iam ficar concentradas. As pessoas vão ali para trabalhar, para roubar, entre aspas, o Wi-Fi. Então, enquanto isso, ela está consumindo. Então, eu precisava, né, fazer com que ela ficasse num ambiente harmônico por causa do barulho que está lá fora e tal. E aí, por isso que ele é de uma maneira, tipo, organizada, mas ele tem uma desfragmentação, né? Então, ele tem um descontrole visual. Só que se tu vê pelo bloco total, você fica meio que preso nele ali, entendeu? Então a ideia sempre é essa, né? O meu trabalho, esse é uma outra coisa. Eu fui estudar um pouco sobre psicologia do consumidor, psicologia de ambiente, todas essas coisas uhum. para fazer com que o trabalho tivesse uma interação. E é assim que eu vendo e é assim que eu entro nas empresas, nas marcas, né? Então, e aí voltando, né? Puta, como é que foi a minha relação do, do autoral, por exemplo, 2017, a Souvenir me indicou como tendência do próximo ano. Na verdade, em 2016, no final, que eu era uma das tendências de 2017. Então, que o meu trabalho fosse uma tendência. É. Aí nós fizemos, são vários artistas que entraram, nós ficamos confinados um dia inteiro num estúdio, cada artista fazia um ambiente, né? Tipo, aí no meu tinha Paulo Alves, que é design de móveis, aí tinha outras pessoas que tinham design de light design. Então, assim, a partir desse momento é que eu entendi o que eu era, né? Quando a Souvenir falou,
cara, o teu trabalho, ele cria sensações, né? Então, assim, os movimentos que você trazem, tanto que quando eu fiz na Souvenir, eu fiz uma coisa completamente do que eu fazia, né? Porque eles me pediram, foi que nem você, me mandou umas perguntas e no fim não era nada daquilo. Eles me mandaram um brief, Maravilhoso. eu cheguei, eu cheguei sim, ó, com um monte de croquis na mão, e aí eles falavam, então, isso aí foi só para você, tipo, maximizar, tá ligado? Porque quando chegar aqui você vai fazer o que a gente vai montar na hora, porque, né, Uhum, são vários, porque aí tem a relação dos móveis, tem a relação dos tapetes, tem a relação das camas, tem tudo, então como é que você vai fazer? Aí ali eu comecei a entender, eu falei, caraca, agora eu tô ferrado, eu vou ter que virar nos 30 aqui, né? Tipo, porque eu planejei, fiz um monte de pesquisa e tal. Aí começou a sair a coisa, assim, começou a vir de uma forma bem fluida, assim, sabe? Bem natural. E aí, a partir daquele dia, eu falei, caraca, tipo, meu trabalho é sensorial mesmo, então ele impacta no ambiente, né? Tipo, não só como... Eu fazia quadros, eu fazia prints, né? Tipo, uhum. Vi ali. e aí eu vi que aquilo não fazia mais efeito, que as pessoas tinham uma noção diferente quando o meu trabalho fosse macro, quando a pessoa se sentisse pequena diante dele, tá ligado? Mas não pequena de Uhum. menosprezo, mas de tipo, pô, que da hora isso aqui, e ficar ali parado. E É aí eu muito comecei a legal quando desenrolar a mais. gente vê isso, né? Assim, quando, por exemplo, você teve esse desafio e você caiu a sua ficha para você mesmo, né? De tipo, caramba, então é isso, né? Tô assumindo que eu sou essa É, pessoa daqui para frente. Cara, isso é muito interessante quando a gente consegue, muita gente vê, né? Nossa, é massa, não sei o que, não sei o que. Só que quando cai pra gente, principalmente você que trilhou vários caminhos, né? Várias áreas aí desse processo, né? Sei lá, do design, da comunicação de forma geral. Você foi bem fluido, né? é, E é. quando você cai nesse manual, né? Que é manual, e você fica assim, caraca, você consegue botar assim. Não, é maravilhoso. É porque nunca o croquis, é que assim, quando eu vou numa obra, né, a puta obra está acontecendo, eu tenho que fazer o que eu prometi, né? Mas tem clientes que chegam e falam, cara, a parede está aí, faz o que você quiser, entendeu? Mas eu não consigo ir, tipo, e fazer na hora, saca? Porque, pô, pode ser que na hora eu me estressei no caminho, isso vai impactar, tá ligado? Puta, dormir mal, acordei com dor no pescoço, tipo, pô, isso aí vai impactar. Então, assim, eu sempre vou com um estudo Uhum, pelo espaço, porque essa pessoa vai passar mais tempo com a minha obra do que eu, saca? Então, tipo, eu tenho que fazer, na verdade, para ele e para casa dele, para o ambiente dele. Foi isso que eu aprendi com a Souvenir, né? A relação que a tinta e a cor tem com a sua casa, e não é só vender tinta, tá ligado? Então, por isso que depois de 2017 para cá, que a Souvenir também começou a fazer um trabalho muito feroz com relação à relação que tu tem com a tua casa, né? uhum. E o ápice assim, do meu trabalho foi na pandemia, porque, puta, mano, tu viveu a tua casa, tu só passa para dormir na loucura do dia a dia, agora você tá dentro dela, entendeu? Então, assim, eu comecei a usar isso a meu favor também, né? Porque eu também tinha minhas necessidades dentro da minha casa, né? Tipo, tanto que a nossa parede aqui da nossa sala é forrada com uma obra de arte de vários artistas amigos nossos. Então, assim, a gente tá todo dia é, tendo isso com a nossa, tendo essa troca com a casa, né? Com o ambiente, com a atmosfera, com a energia do ambiente. E é isso, tipo, e aí é o que... Fala. Não, tá. Não, eu ia perguntar qual superfície você gosta mais de trabalhar. Porque assim, teve esse rolê aqui da. Esse rolê é ótimo, né? Esse momento aqui da. Que tinha muita madeira, né? Remo, tinha umas. Que eu acho que a época que eu. Ai, calma aí, calma aí. Cadê? Como é que fecha isso aqui? Acho que a época que eu comecei, quando eu te conheci por aqui, você fazia muita coisa na madeira. E aí depois foi indo para outras coisas. Enfim, queria saber qual que é a superfície que você mais gosta, assim, de... Cara, é muito. É que assim, se for te falar que eu gosto de todos, falar real, tá ligado? É, Porque assim, porque cada superfície eu entro com uma técnica. Então, eu tenho vários tijas de vários
isso é ruim, né? Porque você não consegue, tipo, ter uma estética fixa, né? Para que as pessoas lembrem, como um Romero Brito, como um Cobra, Uhum, isso, saca? Então, isso vende pra caramba, saca? Só que, tipo, pô, não é só isso que eu quero deixar, né? Então, tem essa coisa de que cada superfície eu tenho que obedecer ela, sabe? Ela tem que me trazer, na verdade, soluções. Então, uhum, assim, eu vou só planificar, eu vou só trazer elementos que estão na minha bagagem, saca? Tipo, é como se eu tivesse com a maletinha cheia de coisa e, tipo, eu tiro e falo, ah, puta, que é madeira, vou trabalhar com tinta latex e fazer o recorte que eu quiser, entendeu? Tanto que eu tive várias evoluções com a madeira, né? Hoje eu trago o laser e a CNC, a Halter, para me trazer soluções não só gráficas, mas tipo de toque, né? Porque como é que eu vou fazer, por exemplo, tu vai colocar a mão, por exemplo, nesse quadro, tu vai botar a mão no quadro? Não, velho, porque vai ficar a gordura da tua mão lá. sim. Então eu tinha que trazer tipo superfícies e situações e clientes também, porque tem cliente que gosta que vê com a mão e tem cliente que gosta só de ver de longe, entendeu? Então, com os clientes que gostam de ver com a mão, eu tinha que fazer alguma coisa que eles pudessem tocar, sabe? Tipo, pegar. Foi aí que eu trouxe o tecido, né? Tipo, a textura do algodão, o algodão cru, né? Uhum, A trama, o fechamento das tramas, porque isso, mano, passa na tua pele, isso passa na tua mão, a tinta, tipo, pô, que eu usei tinta ali que deixa a textura, saca? Então, não tem uma superfície ideal, assim, eu acho muito do momento, sabe? Que nem agora, eu estou muito focado nas esculturas, por quê? Porque eu consigo usar diferentes tipos de tintas, né? Tipo latex, acrílico, até pigmento natural eu consigo usar. E tem a coisa tridimensional, né? Porque a pessoa uhum. consegue pegar um desenho meu e levar para casa de forma tridimensional. E ela pode ficar lá encostando, ela pode, tipo, pegar, ela pode falar, puta, que da hora, eu posso tirar foto de vários ângulos. Isso é outra coisa também que a escultura, né, tá me trazendo, é que, assim, de qualquer ângulo vai te trazer um desenho diferente, né? Tem até um trabalho que eu faço que a gente chama de marola, né? Eu tenho peças que, tipo, é, um conjunto de peças que eu consigo até 14 combinações. É que eu Então, mostrei depende do agora, não cliente. foi? Que eu mostrei agora, né? É, Os cubos. tem uma azul e tem uma terracota. Então, tipo, você consegue encaixar ela, você gira ela, então, assim, você faz 14, 15, 16 combinações, entendeu? Então, já que é para trazer interação, que eu trago interação para ele, sabe? Que eu chego lá e falo, "Ah, gente, essa é a estética que eu vendi para vocês, agora vocês podem montar. Tira dali, vira, encaixa de novo." Aí a galera, caraca, não sabia. Então, tem gente que faz, me manda foto, fala, ó, que eu fiz agora, ficou legal, tá, não sei o quê. Então, essa superfície, por isso que a madeira trouxe isso. Só que a madeira é pesado, tem essa coisa, sabe? Eu vi você Essa pegando com o peça. maior cuidado ali, virando ela. É, não, aquele quadradinho é de porcelanato. Ah, é? Calma aí, vamos. É, porcelanato. A peça Nossa. que eu tô falando é uma peça meio arredondada. Ah, tá. Eu tô achando que é esse aqui que virou também. Não, Esse aqui, né? Esse esse aqui é aí, de na verdade. porcelanato. Esse foi um cliente, ele trabalha com superfícies, né, com porcelanato, com Ah, revestimentos. caraca, por isso que E é aí pesado assim. nós pegamos todos os resíduos que sobraram das obras deles e a gente transformou nesse cubo. Ele é feito todo de porcelanato que sobrou de obra. E aí a gente deu essa pintura e a gente presenteou todos os maiores clientes deles, né? Foram 150 peças. Da hora, demais. Tipo, tu vê que chega uma hora que o cliente já abraça a tua doideira, né? Fala, Que meu, tô bom, com né? uns negócios aqui, o que a gente pode fazer? Que E bom. Briefing aí, pô, eu sou a hate do briefing. Eu fico irritadíssimo quando chega alguém com briefing. Eu fico, ah, não. não, eles até vêm com briefing, que falam, meu, eu queria fazer assim, esse ano nós estamos de tal jeito, nós estamos... Aí que entra a cor, outra forma. Essa peça de baixo ali, ó, quer ver? Que eu te falei. Essa E- aqui, ó, que tá... É, Ah, você sim. consegue, você consegue rotacionar ela no mesmo eixo. Ah, entendi. Ah, E tá. aí Então você tira ela. ela, Aham.
Você consegue tirar ela da parede, girar ela, encaixar ela de novo. Então você consegue de 14 a 15, 16, depende das combinações, entendeu? Ah, que massa, que se renova, né? E é bom por isso. Legal É, também. é. E aí tem os quadros tradicionais, né? A lona, o canvas, que também é legal de pintar. É, tem cliente que é muito tradicional, que gosta de quadro ainda. Então, quando ele vê uma escultura de perto, ele fala, puta, eu não devia ter feito quadro, eu devia ter feito uma escultura. Eu falei, pô, faz uma escultura também. Aí acaba, aí entra o lado vendedor, né? Tu vai entrando e vai A gente jogando faz pra ele. Fala, também, a pô, gente faz também. Vamos embora. vamos fazer, cara, vamos fazer. Não, beleza, tá. E o legal é essa relação que o cliente ele vai tendo com o artista, né? Então tem cara que tem mais quadro meu do que eu, tá ligado? Então tem cliente que tem. Teve um cliente que ele na casa inteira, eu fui fazer uma VT lá e aí ele falou, eu quero um aqui, quero assim. Eu falei, pô, velho, por que você não chamou outros artistas também, cara, para você ter um misto assim, uma coisa, né? Não, 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 eu quero só ter, tal. Aí que eu fiz, eu tive que fazer uma estética e um material para cada ambiente que ele estava, para poder quem entrasse não tivesse aquela sensação de que fosse o mesmo artista, entendeu? Então Entendi. eu tive que fazer, tipo, várias coisas, tipo, para as pessoas falarem, pô, de quem é assim? Ah, o Rema é dele. Então, tu vê que algum elemento ou outro vão se encaixar, entendeu? Então tem essa... Tem mais um minuto, o que que vai acontecer? Vai Bem, acabar de novo. aí o que que acontece? Você topa voltar para a gente falar só mais um pouquinho ou você morreu? Vamos, Bate. Tá bom, vamos, vai vamos. salvar e eu te falo, Manda manda o link, tá? Eu tô adorando. o áudio aqui. Tá? É o ruim que dá essa desaquecida, né? Mas a gente Ah, vai, tudo bem, né? Faz parte. O ralado sem grana para pagar o negócio, é isso. Deixa eu perguntar aqui para a vai gente ir evoluindo. fechando. Você, agora, eu ia perguntar uma coisa, mas pensei agora em outra. É, você considera que você está em que, se você consegue entender você nesse seu momento de artista, de profissional foda, em qual momento você está? Se você acha que, ou você, assim, cara, eu tô aqui, tô consolidado, ou tô consolidando, não sei, assim, esse é o pico, ou você, Não, não, o que é? Vai, fala aí. não, não. Na verdade, o meu objetivo aqui é assim, que meu nome seja lembrado sempre que for falado algo geométrico. Eu sei que entre as pessoas que estão próximas, muito próximas, estão ligados, se eles enxergarem algo geométrico, eles vão lembrar, óbvio. Mas Uhum. eu queria aquele que não me conhece, entendeu? Tipo, que sabe que o meu trabalho existe. Então, por isso que eu acho que ainda estou no caminho. Quando isso acontecer, aí eu posso falar que, puta, acho que eu tô com a missão quase que cumprida, entendeu? Mas acho que pode ser que essa missão, tipo, se prolongue um pouco mais, entendeu? Porque é, tem muita gente, tem muito artista, entendeu? Para você se destacar entre as pessoas comuns é um pouco difícil, né? Você ainda tem essa guerra das redes sociais, dos memes, das dancinhas. Então, assim, mas no meio comercial, no meio das marcas, das empresas, então meu nome já é falado assim de forma bem tímida. Na hora que começar a colocar meu nome, começar aqui chover orçamento, vai falar, pô, agora eu tô num caminho. Então, assim, não que eu fique me preocupando sempre com isso, né? Mas eu sempre quero me desenvolver para que eu tenha uma estética única e que não seja assim tão fácil de virar uma cópia, entendeu? Tipo, que seja uma coisa, isso é uma das coisas que tipo, né, me preocupava e que agora não mais, mas eu quero ter uma estética para que vire, sei lá, uma pesquisa, um estudo ou que seja, né, desenvolvido algo em cima dele. Então, assim, meu objetivo, na verdade, é esse, é mais com legado do que ficar famoso, do que ficar, sei lá, conhecido, saca? É Você falou isso. aí, e aí veio a imagem, umas imagens de umas referências que eu estava buscando, do Burle Marx, ele lá, um senhorzinho no ateliê dele, com aquelas coisas coloridas, daqueles jardins. E aí me veio uma outra pergunta, você
recebe procura de galera, dos jovens, assim, tipo, ah, posso estagiar aí com você? Tipo, como foi com você? O cara, ah, poxa, vem aí, fica aí. Mas, assim, você tem algum... Cara, não. A relação do jovem é muito diferente assim do que era a nossa geração, né? Eu digo jovem até os 17, 18 anos. Parece que eles não têm uma, uma atenção assim com eles mesmos, sabe? Um foco neles assim. Eu não posso nem falar pela minha filha porque ela faz porque ela vê todo dia ou quando eu tenho que fazer uma montagem alguma coisa, ela tá comigo, então tipo fatalmente ela vai ser artista. Então, assim, já demonstrou situações, enfim. Então, assim, ela é uma jovem atípica porque tem o eu dentro de casa e, né, todo o universo que tem aqui dentro de casa. Mas muito pouco. Só quando, assim, ele está muito focado, a pessoa trabalha com street art ou está tentando entrar num caminho, aí vê que eu faço rua, mas não tô focado em street art, né, em spray. Eu trabalho com spray, eu trabalho com todo tipo de tinta. E aí ele fala, pô, como você faz isso na rua sem que seja ligado à street art? É aí que rola o interesse, quando ele está muito envolvido, mas faculdade, tipo, de comunicação. Teve uma faculdade de comunicação que um professor que já me conhecia, não conhecia meu trabalho, a gente nunca se conheceu, e mandou os alunos virem trocar uma ideia, assim, foi a partir disso, assim. Aí abriu o ateliê, a galera veio, trocou uma ideia rápida, assim, mostrei, e aí o que eu sinto é isso, assim, essa falta de cuidado com si, assim, sabe? Tipo, eu acho que eles nem sabem o que eles querem ser porque tem uma confusão, sabe, de informação, tem muita coisa, assim. Então, eu não sei se eu também era atípico, não sei se minha filha é atípica, porque desde sempre eu me interessei pela arte, quis estudar aquilo, tal, entende? Que nem no caso dela, ela até tem uma estética de desenho, mas ela dança também, aí tem a dança contemporânea. Então, assim, a arte está vindo de outras formas. Então, pode ser que, assim, eu seja só mais uma coisa no meio desse turbilhão de coisas, sabe? Então, assim, eu que fui buscar na minha época essas informações. Para eles, não, essas informações chegam. Então, tipo, eu acho que por isso que eles não se definem nada, saca? Então, é isso que eu sinto quando não chegam a mim. Quando chega muito específico sobre processos, sobre técnicas, então já vem assim, se ele já trabalha na área, se ele já está na área ingressado, assim, porque aquele que está pensando, ele não chega, não. Eu tenho uma impressão que ontem eu estava conversando com um professor de moda, que foi meu professor na minha pós de design de produtos de moda, que ele tá, enfim, professor. E aí ele fala, e é uma coisa que eu já tinha, assim, que parece, eu tenho essa impressão de que essa galera, ela só quer o pronto, né? Só quer o fazer, porque, né, a gente já tira de rios essas coisas que a gente tem hoje aí, né, do pronto. A galera não está muito preocupada no como que eu vou chegar lá, né? Quer chegar lá, quer entregar e que quer que fale que tá massa, que tá bom, é isso aí, você venceu. Tem até hoje de manhã eu tava vendo um vídeo, não sei nem se era da Porta dos Fundos, mas é aquele menino do cabelo cacheado, Rafael Portugal, não sei quem em Portugal, com um cubo Uhum. mágico já montado, e ele é fixo. E aí ele fala: não, esse cubo aqui é para ser assim mesmo, é igual o pessoal de agora. Não pode mostrar que não dá certo. Tem que estar tudo certinho e É, tudo mais. é. E aí quando você estava aí falando de que, poxa, eu não sei se eu fui atípico ou não, porque eu sempre vou atrás das coisas, eu sempre vou, pergunto, falo para a pessoa, oi, não sei o quê, oi, como é que faz isso, não sei o quê. E eu tenho muito essa impressão dos jovens que eu conheço de que, sabe, parece que acho que já teve tudo muito É, fácil, né? Para quê? é, eu acho que é pouco. Vou te falar a real, assim, que até no ensino, né, até na escola, esse espírito de busca não existe, né, em algumas escolas particulares. Tanto que, assim, minha filha, ela estuda numa escola que é o método construtivista. Então, eles têm autonomia para fazer o que eles querem,
da forma deles. Então, é feita uma assembleia, entre eles, eles decidem como eles vão estudar e como vai ser as provas. Por exemplo, as provas agora são combinadas. Então, é inglês com geografia e é física com, sei lá, projetos de vida, tá ligado? Então, tipo, eles têm essa percepção. Então, tem pais que não têm essa visão também, porque pode ser uma geração que já meio que pegou muita coisa pronta também, saca? Ou também porque não dá tempo, enfim. Mas a gente sabe que tem uma geração antes da Z que é preguiçosa, porque achou que tudo ia chegar e eles estão parados, entendeu? Eu estou Uhum. estudando muito sobre geração Z também, porque né, os trabalhos que eu faço na agência, então eu atendo algumas marcas, Schweppes, Coca-Cola, tipo, é tudo focado em geração Z, saca? Então, assim, muita coisa a gente tem que trazer de forma bem mastigada para eles entenderem. Tanto que a gente, em Coca, a gente está fazendo situações para eles verem universos diferentes trabalhando junto, saca? Tipo, nem posso falar muito ainda porque tem coisa que não saiu ainda, mas, tipo, para eles entenderem como é que funciona, saca? Então, assim, eu vejo que na escola tem uma deficiência. A minha filha saiu da escola e foi para uma outra escola que tem um método tradicional, porque é a escola mais foda de Santos, e não sei o quê. Chegou lá, eles são bananas, cara. Tipo, eles não fazem nada. Tipo, quem comanda são os alunos que não querem fazer, saca? Por exemplo, a minha filha produziu um podcast e eles não queriam levar adiante, tá ligado? Ela falou, pô, pai, eu fui, fiz tudo, sabe? Escrevi roteiro, convidei as pessoas, fiz tudo, projeto, fiz tudo. E Preguiça, aí né, cara? Que preguiça. não quiseram, quer dizer, nem os professores quiseram, tal. Ah, pô, beleza, legal, acharam do caralho. E ela começou a se sentir, sei lá, desmotivada. E aí começou a impactar no estudo mesmo. Que ela falou, ah, Uhum. mano, quero que se faça. Tem dia que ela não gostava de ir pro colégio. Fala, puta, tem que ir pra esse colégio e tal, não sei o quê. Eu falei, eu quero saber, mano. Falei com a mãe dela, falei, vamos tirar desse colégio, vamos colocar de volta onde ela estava. Que o método construtivista é pro futuro, não é porque é legal descolado e o caramba. Porque eles plantam, põem a mão na terra e tem sala de maker. Por exemplo, na escola antiga tinha uma sala de maker, ela falou, nunca mexi na máquina. Nessa agora eles fazem projeto é, em impressora 3D, projeto em router, projeto em CNC, tá ligado? Você falou, onde, mano? Que se eu tivesse isso daí tava voando já, entendeu? Uhum. Então, tipo, tem essa coisa mesmo de, tipo, tem uma geração que é muito preguiçosa, que é a que está tampando o sol para chegar na geração Z, isso é muito preocupante, tá ligado? Eu vejo. Uma geração que dizer que, por exemplo, a gente já está colocando nos nossos trabalhos agora, tanto de cenografia quanto de interação, a inteligência artificial. Vamos já de forma inteligente. A gente já usa o chat GPT para fazer Uhum. algumas coisas para a gente, né? E para visuais também. Então, assim, vão ter vários artistas de inteligência artificiais? Vão ter. Vai apagar a gente? Não sei, cara. Saca? Porque a gente tem muita coisa que eles não têm. Eles só têm uma ferramenta, Uhum. saca? Então, assim, ainda é muito obscuro, assim, ainda é muito confuso, saca? Tá. E é isso. Tipo, Renata, para a gente ir fechando, eu queria saber, assim, qual que é no seu mundo de príncipe, no seu universo, assim, de príncipe, cara, a parada mais massa que você deseja alcançar. Tipo assim, no seu mundo da Disney, ele, cara, um dia eu vou estar fazendo isso, e você o fera do baile, vai ser muito massa e tudo. Sei lá, um super muralzão, não sei onde. vamos falar de Brasília, então. É tipo o Atos Bucão, tá ligado? Pelo menos na cidade onde eu moro aqui, que eu seja visto, isso já aconteceu, já fui acionado, a gente já começou um trabalho, então, tipo, para que a estética da cidade seja feita por mim. Então, assim, a gente já começou a conversar, a gente já está definido qual é a estética, só que agora depende muito de, de tempo, não só de verba, mas de tempo para ver se as gestões que estão atuais do poder público consiga fazer com que isso vá adiante, saca? Mas o meu objetivo é esse, que seja visto
como um Atos, assim, saca? Tipo, tem toda uma evolução artística na vida e, tipo, hoje as pessoas chegam e falam, caraca, tipo, tem gente que nunca viu ladrilho, por exemplo, tem gente que ouve eu falar, e aí quando chega em Brasília, tipo, tira uma foto, fui na igrejinha, fui em tal lugar, e tira, às vezes tira foto até de ladrilho que não é dele, fala, ó, se liga, que eu vi um ladrilho do Atos, botei a mão, tá? Eu falei, pô, mas isso não é. Então, Muito assim, bom, mas essa... não é. achei... Mas eu tô conversando Eu, com você e eu tô, tipo, eu vi aquelas fotos ali do Venâncio, aí eu, caraca, eu vou lá, vou tirar foto e mandar, ei, tô aqui no Monte. é, porque tem um monte disso, né? E não é só ladrilho, né? O ladrilho biscoitado, né? Que a gente chama. Mas são aquelas coisas que fazem esses padrões, né? Que tem extrusão, aquelas coisas que é físico também, né? E eu sei que aí em Brasília tem muita coisa assim, saca? Até lá perto da onde eu tava, tipo, tinha umas paredes que tinham umas divisões assim, sabe? Que eu falei, caraca, isso também é da hora, não só o ladrilho, né? Mas é isso, meu sonho é esse, tipo, que a minha estética seja é, é, feita dessa forma, de interação com a população, né, com o ser humano, sabe? Que ele tenha, assim, o prazer de falar, puta, aquilo ali é da hora, que nem Santos tem um lance da mureta, que as pessoas tatuam a mureta e ninguém sabe quem foi o artista que fez a mureta de Santos, saca? Então tem uma estética e todo mundo tatua para dizer que é de Santos, entendeu? Então, se eu chegar num nível próximo disso, já tá ótimo, entendeu? Tipo, já aconteceu de uma pessoa falar, pô, posso tatuar uma obra tua? Eu falei, pode, mano, tem que sabe. A ideia é tua. Não, beleza, só pedir autorização. E aí, legal, porque você falou isso, logo que eu abri que o ateliê, é, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, falar, cara, eu queria que pelo menos uma dessas cidades que a gente convive aqui, né, tipo, tenha um trabalho de maneira mais grandiosa meu, né? Mano, na semana seguinte, o secretário de desenvolvimento me chamou, falou, cara, preciso falar contigo um negócio, tipo, preciso conversar contigo, tal, você topa, tal. Eu falei, beleza. Quando ele falou, mano, eu quase que eu caí da cadeira, assim, eu falei, caralho, não acredito. Falou, vamos começar a desenhar, vamos começar a desenhar estéticas, é, tem até isso é segredo, mas eu vou falar, tipo, vai aqui a minha rua aqui termina na praia aqui. Então eles estão fazendo uma revitalização da praia, da orla da praia, tiraram umas muretas que tem aqui para que seja o visual mais bem visto, assim, né? Que você consiga enxergar e não ter aquelas interferências. Eles deram uma coisa meio minimalista, assim, saca? E aí na frente da minha rua aqui tem um bolsão assim. E aí, nesse um papo que a gente teve há pouco tempo, eu falei, pô, eu queria doar uma escultura para a cidade, como é que eu faço? Aí o cara já tinha já no esquema. Falou, ó, é aqui, ó. Eu falei, pô, essa é minha rua, cara, eu moro nessa rua. Ele falou, não, tô ligado, tipo... Aí eu falei, então, beleza, nós vamos já estar... Ele falou, não, já está separado aqui, quando que... A gente vai começar agora, semana que vem, já fazer como, se vai ser de fibra ou se vai ser de concreto. Então já começou esse passo aí, entendeu? Ah, é muito legal Tô como no caminho. você acho legal como posso dizer, desde o início aqui, né, do nosso bate-papo, que você quer trazer a se apropriar do seu espaço, né, da sua cidade, do que você é, né, de onde você veio, e isso que você fala de, poxa, as pessoas vão, né, quero ser conhecido, quero ser, né, chegar nesse patamar, e eu acredito que esse é o caminho, porque você quer transformar o seu ambiente, sabe? E eu tenho sei lá, essa percepção, assim, de que quando a gente vai e olha e você começa a ver pouquinhas coisas assim, você fica, poxa, essa pessoa faz a diferença aqui, não é, pelo que eu vejo, né, e que você está falando, não é qualquer coisa e não é qualquer pessoa, porque você também está gastando vida, que eu adoro falar isso, a gente, pô, tô gastando vida aqui, mas assim, isso está me edificando, está sendo massa, tô conversando aqui, fazendo essa troca. E é alguém que vai passar e vai ver e fala assim, pô, esse aqui é o fulano, esse aqui é um artista da cidade, tudo, não sei o quê. Então, eu acho que esse é o caminho. Que bom, né, que você pode receber esses É, convites e eu acho que você recebe esses convites exatamente porque você se propôs a olhar para ir, né, para o seu local, transformar onde você está. é, uma das coisas que eu
sempre falo para todas as pessoas que trabalham com arte, assim, é a seriedade que você tem com o seu trabalho, né? Tipo, você fala, ninguém valoriza artista, ninguém valoriza arte. Mano, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, tá ligado? Então, não adianta você é, fazer um negócio muito lindo e no meio dos processos ele ser imaturo, entendeu? E você não tiver é, causas profissionais, saca? Tipo, é um profissional como um arquiteto, é um profissional como um médico, é um profissional como qualquer outro, tá ligado? Então, se você não encarar isso e você não mostrar isso, não transparecer isso, ninguém vai te ver como um artista é, que a cidade vale a pena ter uma obra, sacou? Então, assim, eu moro aqui é assim, a gente tem Santos, que é do lado, e eu moro em São Vicente, que é uma cidade do lado. São Vicente é uma cidade um pouco, apesar de ser a primeira cidade do Brasil, ela é um pouco pobre. Então, assim, os recursos não chegam aqui porque eles não têm um meio de prender o IPTU ou prender alguma retenção, assim, que possa fazer com que a cidade se desenvolva. Então, depende muito de coisa de federal, enfim. E Santos tem o Porto. O Porto deixa a cidade riquíssima, saca? Então, muitos projetos artísticos, e a gente tendo uma relação, e aí as secretarias, os secretários ouvem e falam, pô, trabalha com fulano, ele entrega na data, ele faz um projeto, ele faz um pré-planejamento, ele senta, ele faz reunião, ele faz. Então, assim, existe todo um processo até eu chegar o dia de fazer a pintura, até o dia de chegar a fazer a ação, sacou? Então, assim, se tu não mostrar isso, se tu não mostra isso, mano, esse é o valor, tá ligado? Tipo, porque Uhum. quando a hora que você chegar com o valor mesmo de grana, falar, ó, custa tanto, ele não vai questionar, velho. Ele só vai falar, posso pagar em quantas partes? Beleza, mas esse valor é esse. Então, ele sabe o processo, saca? Então, assim, e aí aqui em São Vicente eu nunca tive. E São Vicente agora, nessa gestão nova de prefeito, é, me indicaram como uma das personalidades da cidade, tá ligado? Agora no final do ano. E aí Chique, fizeram uns né? vídeos, e tal, acho que até... Aí eu falei, caralho, depois de 40 anos, tipo, morando na cidade, aconteceu isso. Falei, pô, isso é demais. Aposto que seja pelo meu trabalho e tal. Não, No realmente jornal que foi, você porque postou recente? foi um vídeo que nós fizemos lá na minha oficina. E eles fizeram uma coisa bem rápida, que eu até falei sobre a Casa do Barão, que é muito tradicional aqui, foi lá que eu estudei, a arte e tal. E Santos tem várias coisas. Tem um bonde que está girando lá pelo centro histórico, que foi pintado por mim, é dividido por canais e tem os números, né, em formato gigante. Aí o número 7 puta, foi pintado por mim. Aí tem o Mercado do Peixe, foi pintado por mim. Então, assim, tem vários trabalhos meus pela cidade já. Então, algumas pessoas já sabem. E aí, quando eu fiz esse vídeo em São Vicente, aqui, as pessoas falam, pô, como é que a gente não tem nenhum trabalho dele? Tá ligado? Aí eu perguntei, eu falei, realmente, por quê que a gente não tem ainda um trabalho? Então, assim, porque não tem essa visão, não temos essa questão bem resolvida, saca? Com relação à arte e tal. Então, quando eu falei, a última reunião que eu tive, que eu falei, quero doar uma escultura para eu ver qual é a relação que as pessoas têm com a arte aqui. Quando tiver uma escultura aqui, o que que elas vão fazer? Elas vão depredar, elas vão pichar, elas vão subir, elas Caraca, vão. tem isso Então, ainda, assim, né? Fica de boa, tem isso. sabe? Então, Seu coração tranquilo. foi o que exato, eu falei, cara, aí a reunião era para decidir se a gente ia fazer de fibra ou de cimento, ou como ia ficar, como era o formato dela e tal. E aí eu falei, cara, a gente tem que fazer. Tanto que tem um pier que foi inaugurado semana passada, que eu ia pintar esse pier, né? A gente ia fazer uma interação, na verdade, e olha só que parada louca. O secretário já colocou os elementos vazados, assim, geométricos, exatamente igual ao meu trabalho, assim. Então, eles pegaram uma estética muito parecida e falaram, puta, a gente quer deixar isso aqui como a estética da cidade. Ou seja, aquele trabalho que a gente já começou a fazer, eles já começaram a concretar, saca? Já começaram a fazer. Só que quando eles montaram, já começou as pichações, já começaram a zoeira, já começaram a quebrar. Então, assim, é um processo, saca? Então, Santos atende bem porque, pô, a relação com a arte é diferente. Tem um bonde, ninguém depreda o bonde tá lá andando, entendeu? Tipo, tem um bonde parado na praça, ninguém detona ele, tá lá, entendeu? Então, tipo, tem muito isso ainda para trabalhar, saca? Mas meu objetivo é que aqui a cidade onde eu morei a vida inteira, tipo, tem essa estética feita por mim. Eu sei que já tem um escultor que veio, que é catalão, mora aqui num dos bairros que eu já morei, inclusive, quando era criança, e que ele é uma das referências da cidade como artista, entendeu? Eu falei, puta, da hora, puta trabalho da hora, assim.
e ele vai entrar num processo junto comigo. Então, assim, vão ter esculturas próximas da Ai, que nossa, assim. legal. Vai ter uma troca É, legal, né? vai ser uma troca. E é Cara, isso. Renata, Falei muito, acho que é isso. Não, mas foi ótimo. falei demais. Eu queria te agradecer pelo tempo, né? Foi um rolezão para a gente conseguir gravar, mas eu fiquei super honrada, assim, de você ter topado me dar a entrevista, né? Que não é uma entrevista, mas, enfim, quero te parabenizar pelo seu trabalho. Eu achei você no Instagram há muito tempo, quando eu estava começando a fazer umas coisas de carimbo com as borrachas, assim, sabe? Comprei os negocinhos para fazer. Enfim, e desde então eu te sigo, acho massa, os seus quadros e tudo. E aí, enfim, quando eu comecei a fazer, pensar em fazer, eu falei assim, poxa, queria falar com esse cara é fera. E, enfim, isso, eu acho seu trabalho maravilhoso. Vou passar lá no Venâncio essa semana, vou mudar uma fotinha. Tem que ver se Ai, tá lá ainda, né? acho que tá sim. Ninguém tirou, não. Tomara. E É, é isso, parabéns pelo seu trabalho. Espero que Santos reconheça, assim, né? Já está nesse processo, e que você consiga mudar e edificar a sua cidade. E é isso, né? Para cima que, para frente que se anda, para só subindo. show. Obrigado. Eu que agradeço. Tipo, desculpa as enrolações até chegar no dia de hoje, porque foi Menino, em tem até um ordem. acidente no meio, mas deu certo. Exatamente, é. Mas deu certo. Legal. Deu certo. Obrigado. Vamos ver se volto a qualquer momento aí a Brasília para eu olhar, porque eu fui super corrido para trabalhar e agora eu quero olhar e desenhar e fazer Pô, mais quando você coisas vier me aí. bipa, vou estar por aqui. Demorou. Valeu. Tá bem. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Bom final Valeu. de semana. Tchau. Valeu. Tchau.